1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 8. Diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que foi constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Ó Deus, teu nome é santo, teu nome é grande, teu nome é glorioso. Chegamos a ti em nome de Jesus, Pai, porque há algo aqui no nosso meio que apenas tu podes fazer. Minha língua, Pai, é fraca, eu sou fraco, eu não sou capaz. Mas tem algo, Senhor, que você quer fazer nos nossos corações. Tem algo aqui, Pai, no nosso meio que o Senhor quer fazer, que só tu podes fazer. Eu não sou capaz, Senhor. Por isso, eu peço a ti, Pai, neste momento, humildemente, com toda a fraqueza, que o Senhor venha e toque nos nossos corações. Que o Senhor venha e abre as nossas mentes. Que o Senhor venha e traga convicção, traga luz, traga entendimento, traga, Senhor, poder, traga capacidade, Senhor. Derrama a sua graça aqui, Senhor, em nome de Jesus, para tua glória e honra. Desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele quer falar conosco hoje. Isso aqui não é manual de circo, não é brincadeira de palhaço. É a palavra de Deus que permanece para sempre. O mundo passará, as coisas passarão, a vida passará, mas a palavra ficará. E aqui nós estamos diante de um texto, 1 Timóteo capítulo 2, onde Deus, através de Paulo, vai orientar a igreja, vai orientar seu povo a respeito da oração. Lembra que Paulo ele está escrevendo conselhos para Timóteo, que era um evangelista. Como lidar com a igreja, o que fazer com a igreja. E aqui vai começar dizendo, admoesto-te. Não é uma opinião que você pode deixar do lado, que você pode, é para mim ou não. Não, isso aqui não é uma opção você decidir se é para você ou não. Não é uma sugestão. Isso aqui não é uma teoria. Isso aqui é uma admoestação, ou seja, um clamor, um rogo, um pedido, rogando-nos. Admoesto-te. Aqui está uma instrução. Aqui é algo sério. Aqui é algo que você precisa prestar atenção. Admoesto-te. O quê? Pois
antes de tudo. O assunto é oração, tá? Vocês viram pelo texto, oração. Admoesto-te, pois, antes de tudo. Timóteo, a primeira coisa que você precisa fazer é botar a igreja de joelho. É você orar antes de tudo. Antes de você ligar para o pastor, antes de você pegar o telefone, antes de você pesquisar no Google, antes de você pegar outro livro, antes de você fazer qualquer outra coisa, antes de tudo, é a oração. E vem a questão, se a oração é antes de tudo, segundo a palavra de Deus, qual é a prioridade que a oração tem nas nossas vidas? Qual é o tempo, o empenho, o esforço que nós damos à oração? Se é antes de tudo, será que de fato é? Antes de tudo? Que veja, um crente que gosta de comer, gosta de viajar, gosta de assistir o Mr. Beast no YouTube e vovó dando risada, não vai colocar a oração diante de tudo. Não vai. Sabe como que esse crente vai ficar? Vai ser como um homem de 200 ou 300 quilos querendo jogar futebol no Copa Mundial, pensando que vai poder ganhar o prêmio ainda. Não vai acontecer se essas coisas são as prioridades na sua vida. Claro, eu não sou contra comer. Todo mundo tem que comer. Eu não sou contra viajar. Às vezes você precisa viajar. Mas se isso é o seu foco, o entretenimento, o que o mundo pode dar, a alegria nessas coisas, então a oração, ela não vai ser antes de tudo. Só que a instrução não é você colocar a oração como algo secundário, como algo mais para baixo na lista das prioridades. A oração vem antes de tudo. Lá, primeira prioridade, oração. Tá lá, para você crente, você que toma o nome de Deus, você que diz ser de Jesus, você que diz ser cristão, tá ali sua primeira prioridade, oração. Antes de tudo. Lembra da viúva? Quando ela for dar as esmolas dela, lá no templo, passava rico, dava muito. Aí veio uma senhora humilde, colocou pouco lá, e Jesus disse, esse deu o seu melhor. Por quê? Porque deu tudo. Deu o que ela tinha, deu da sua prioridade. Então, quando vem a oração, isso, crente, é a sua prioridade. Não é você ficar no celular, não é você fazer outras coisas, sua prioridade é oração. E o crente que não suplica, como ele diz aqui, façam súplicas, o crente que não suplica acaba cedendo. E quem não orar vai acabar afastado de Deus. E quem não intercessar vai alegrar o diabo. Se tivéssemos aqui um calendário com tudo que você tinha feito no último mês, estava lá as horas que você ficou dormindo, o que você fez depois de acordar, seu horário de trabalho, janta e tal. Se formos ver cada dia e o tempo agendado nesse calendário que você deu à oração, qual seria a conclusão sobre sua vida de oração? Será que ao ver tudo que você fez no calendário no mês passado, será que íamos concluir, não, esse crente, a oração é antes de tudo. A oração é a primeira coisa que essa pessoa faz. Ou será que a gente ia ver outras prioridades? Outras coisas que talvez nem são errados, como o Felipe falou. Coisas pequenas, mas acaba estragando o cheiro.
Então, aqui a instrução de Deus para o seu povo é: admoesta-te, pois, antes de tudo. Timóteo, a primeira coisa que você vai fazer na igreja de Éfeso é você ensinar eles como orar. É você insistir que eles oram. É você mostrar para eles que eles precisam orar. É você provar para eles que a oração é a primeira prioridade. E é interessante porque hoje nós vemos a igreja dedicando tanto esforço a tantas coisas, menos a oração. Tem reunião de jovens, tem reunião de cantar, tem comida, tem passeio, tem show, tem de tudo. Evento para isso, conferência para aquilo, ensinamento tal, noite dos jovens, tantas coisas. Mas e a oração? Ao ver a vida de igreja, a gente ia concluir que a oração vem antes de tudo? A gente ia dizer, não, a primeira coisa que a igreja faz é orar. É muita coisa que a igreja hoje faz, mas pouca oração. E o interessante é que tem ali, então, um povo que fala de Deus, diz ser de Deus, mas não vai investir tempo para conversar com seu Deus, o nome que eles tomam. E ele continua: antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Que se façam. Pensou que seria fácil? Pensou que seria algo tranquilo, algo confortável? Não. É hora de subir as mangas. É hora que você vai fazer. Interessante que ele coloca aqui 4 coisas. Eu não vou entrar em tentar entender tudo isso, mas são orações, intercessões, súplicas, aliás, e ações de graças. Vários tipos de oração que você vai fazer ou como igreja, ou em particular. Alguns dizem que esse trecho aqui, ele está falando de igreja e especificamente culto. E eu não sei como entender isso, considerando o versículo 8, porque ele diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Então, todo lugar só igreja? Não. É supermercado, é trabalho, é casa, é vigília, é todo lugar. Todo lugar é todo lugar. Então, dizer que só aqui, que aqui é só igreja, eu acho que é um jeito de limitar a palavra de Deus. Então, ele vai dizer que você faz súplicas, orações, intercessões e ações de graças. E o problema é que você tem tantas coisas para fazer. Tantas coisas chamando a sua atenção, tantas coisas para você gastar tempo, para ocupar o seu tempo. Mas lembra que o ensinamento de Deus para nós é a prioridade, é a oração. É isso que você vai fazer primeiro. Jesus, ele está lá no monte de noite orando. Ele não está dormindo, ele não está pregando, ele não está curando, ele não está discipulando, ele está agora orando. É algo que ele está fazendo. Isso aqui não é algo passivo. É algo que você vai fazer. E não é para aquele que gosta da preguiça, que gosta do conforto. É algo que você vai ter que dedicar tempo e esforço. Aí ele diz: antes de tudo, faz oração. Mas para quê? Quando eu vou orar, como que eu vou orar? Por todos os homens. Quantos homens tem no mundo? Uns 8 bilhões. Como que você vai orar por todos os homens?
Você vai chegar para Deus, Senhor, eu oro por todos os homens, em nome de Jesus, amém. Agora eu vou fazer outra coisa. Não. Eu creio que, bem, como ele diz no próximo versículo, ele começa a dar algumas coisas específicas pelos reis, os governos, pelos seus vizinhos, pelos seus parentes, pela sua cidade, pelas pessoas que você conheceu. Pega um caderno e nota as pessoas que precisam da sua oração diária. O George Mueller fazia isso. E cada pessoa que ele colocava lá, do lado, ele colocava a data da sua conversão. E quando ele faleceu, encontraram o caderno. E viram a lista das pessoas, e viram as datas da conversão, e faltava 2. Cada pessoa para a qual ele orava foi convertido, menos 2 pessoas. E essas 2 foram convertidas depois da morte dele. Toda pessoa pelo qual ele clamava, orava todo dia, se convertia. E uma coisa da oração, que nós não vamos entrar nessa noite, mas uma coisa da oração é a perseverança. Jesus falava sobre isso, a necessidade de perseverar na oração. De você não desistir na oração. E muitas vezes nós começamos, aí passa um tempo e nós desistimos. Mas se a oração for antes de tudo, como ele diz aqui, nós não íamos desistir. Nós íamos persistir. Porque seria antes de tudo, seria o foco, seria a coisa principal da nossa vida espiritual. Então ele fala aqui por todos os homens, Jesus vai falar em Mateus 5:44 que devemos orar por aqueles que vos perseguem. Aqueles que vos maltratam, você tem que orar por essas pessoas. Ele vai dizer aqui em versículo 2, pelos reis. E por todos que estão em eminência, ou seja, poder, o poder político do nosso país. Para que? Tem um motivo. Tem uma meta da nossa oração. É algo que nós vamos pedir para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. O que ele está falando aqui? Se você não conseguir viver uma vida quieta e sossegada, como que vai ser para você viver nessa situação de caos? Onde não há lei, onde não há a polícia, onde as coisas não funcionam. Ele está dizendo, vocês devem orar por uma política que funciona. Quer ver um exemplo? Haiti. Não tem sossego lá, não tem uma vida quieta lá, e é difícil viver com toda a piedade e honestidade. Outro exemplo, Venezuela. Mas ele vai dizer que nós devemos orar por essas coisas. Versículo 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Você tem que orar pelos seus políticos, mesmo não concordando com as ideias deles. Mesmo que sejam de um partido do qual você não concorda, você tem que orar por eles. E acho que nós temos falhado nisso, irmãos. É muito raro a gente ouvir uma oração pelo presidente. Ah, mas Lula, ele é muito liberal, não sei. Não, a palavra diz orar pelo rei, aquele que está em eminência, em poder. Então nós devemos orar por ele, mesmo não concordando com ele. E se fosse alguém com o qual nós concordaríamos, oramos por ele também, pelo seu governo. E eu vou desviar aqui, acho que não vou desviar, mas parece um desvio do assunto um pouco da oração, só que eu acho que tem
tem a ver de tudo com a oração. Eu vou entrar numa questão talvez polêmica. Surge a questão, vem a questão, será que o cristão, o crente, pode voltar? Será que nós que tomamos o nome de Jesus, podemos ir e colocar lá o candidato que a gente quer escolher? Porque veja que aqui não é uma democracia, como nós vivemos hoje. Aqui é um império humano. E você não podia escolher quem seria o líder. Não tinha um sistema de democracia naquela época como nós temos hoje. Então a gente podemos dizer, então a palavra não fala, então a gente vai votar no candidato que a gente quer, que parece que concorda com a gente e as nossas ideias, nossos entendimentos. Muitos vão dizer que você precisa exercer seu direito, que você precisa, que isso aí é o seu dever como cidadão, de você votar para algum candidato. Sempre da direita, né? Hoje em dia, sempre da direita. E na palavra nós vamos ver duas instruções claras. Primeiro, a instrução aqui de você orar. E em Romanos 13 e em 1 Pedro, nós vemos a instrução de você obedecer e se sujeitar e honrar as autoridades. Então aí você já fala, então, aqui no Brasil é lei, então eu preciso voltar para obedecer o meu país, honrar os meus líderes. Calma, vamos chegar lá. Primeira coisa, nota aqui que a maneira que a igreja vai influenciar a política, a cena política do seu dia, não é fazendo campanhas ou tentando de alguma forma, mesmo não sendo democracia, influenciar o sistema político. Ele não fala para eles, olha, vai lá para os humanos, faz amigo dos humanos, talvez paga debaixo da mesa, ou vai lá conversar, ou vocês que são humanos da igreja ali, vocês que têm uma influência, vão lá conversar com os humanos para ver se vocês conseguem uma vida piedosa e honesta. Não. Ele não fala para eles fazerem isso. Ele fala, vocês querem uma vida honesta? Vocês querem influenciar a política? Vai para o quarto e orar. Orar pelo rei. Orar para aqueles que estão em eminência. Porque a oração pode trazer resultado. Então eu quero destacar esse ponto. E o interessante é que Daniel, quando ele recebe notícias daquela lei, ele é acima de todos os príncipes. Ele tem um poder político. Então ele podia ir lá no rei e falar, rei, nós precisamos mudar essa lei. Nós precisamos fazer uma exceção. Você que é o rei, você que tem poder, você pode mudar. Daniel poderia usar a sua influência para sair da dificuldade. E em vez de usar os meios carnais, podemos assim dizer, ele continuou indo para o quarto. E qual foi o resultado? Ele foi liberto dos leões. Então vem a questão, será que cristão pode voltar ou deve voltar? Nota aqui que Paulo ele não diz, faça um esforço, faça uma campanha, vai lá. Não. Vocês querem fazer um impacto na política? Vai para o quarto orar. Alguns pontos que devemos notar. Primeiro, estrangeiro não pode votar no país brasileiro. Você tem que ser brasileiro para votar. Se você é estrangeiro, você é do reino de Deus, você é estrangeiro para este mundo,
Então, por que se envolver nas questões políticas? Segundo, vem a questão, e isso aí é um debate longo, será que seu voto de fato vale? Uma questão. Colocou lá, mas será que de fato contou com o sistema e a queda da democracia que estamos vendo hoje? E outro ponto para considerar é 2 Coríntios 10, onde Paulo vai deixar claro que as armas da nossa milícia, 2 Coríntios 10, 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Você quer uma arma carnal? Então vai lá deixar seu voto. Vai lá na rua fazer protesto. Vai lá na Brasília invadir a casa lá dos políticos e tal. Faça essa bagunça. Isso aí é uma arma carnal. Mas nós usamos as armas poderosas em Deus que são espirituais. Então, quando entra a política na igreja, está entrando um outro reino, está entrando outra coisa. E o interessante é que quando a igreja começa a falar muito sobre política, começa a haver um casamento entre a igreja e entre o Estado, entre o governo, que é o que era a igreja católica antes da reforma. A igreja católica estava ligada com o Estado e tinha muito poder sobre o Estado. Nós não precisamos voltar para aquela época. Nós podemos ser livres desse sistema. Eu fui numa igreja, visitar uma igreja uma vez, aí no domingo era dia de voltar. Cancelaram todos os cultos, deixaram todo mundo ficar em casa porque falaram, é dia de voltar. Sai lá e exerce o seu direito como cidadão. Seria melhor, em vez de sair, ir para a igreja e ficar de joelhos. Senhor, opera nessa eleição para que podemos ter uma vida piedosa, quieta, sossegada, com toda honestidade. Essa é a resposta do cristão. E a gente sabe que o político ele tem uma língua desse tamanho. Ele fala e nada acontece. Então, cuidado. Cuidado com o seu envolvimento nas questões políticas, porque a palavra diz que devemos orar, devemos interceder, devemos usar uma influência poderosa sobre a política através da oração. Versículo 3, ele diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Você pensa que a oração é algo pesado? Se eu estou apresentando aqui como algo pesado, não é. Porque ele diz, isto é bom e agradável diante de Deus. É algo que ele gosta, ele vai dar os motivos por quê. Verso 4, que quer que todos os homens sejam salvos. Devemos orar por todos os homens. Deus quer que todos os homens sejam salvos. E versículo 6 vai dizer que Jesus deu a si mesmo por todos. Deus ele tem um investimento enorme na salvação do homem. Ele quer que todos venham a conhecimento da verdade. E aí, imagine um projeto onde você investiu tudo, investiu dinheiro, investiu tudo que você tinha. Aí vem outra pessoa, e essa pessoa quer te ajudar, quer te apoiar, quer investir também, você fica alegre. Então Deus ele investiu tudo para que o homem seja salvo. Não tem mais algo que ele pode fazer para que os crentes deixem de pecar e voltam para Cristo. E o crente, o cristão, ele vai chegar para Deus e falar, Deus, eu estou aqui para orar, eu quero ajudar, eu quero interceder, eu quero pedir, Senhor, salva os homens.
E aí ele diz, isso é bom e agradável. Quando você está de joelhos, orando para a vida de alguém, quando estamos juntos como igreja, orando pela vida de alguém, é bom e agradável diante de Deus. Ele gosta, Ele quer. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que foi constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. É Jesus. O que deve incentivar a nossa oração é Jesus. Maria está grávida, a barriga dela está crescendo, é Jesus nela. Nasceu um menino, é Jesus. Está lá no templo, conversando com os fariseus, é Jesus lá. Está curando, Jesus. Está pregando, é Jesus. Está multiplicando pães, é Jesus fazendo isso. Está lá na cruz um homem, no meio de dois criminosos, é Jesus. Está lá o sepulcro vazio, é Jesus. Cadê Jesus? Está à destra do Pai. É Jesus. E por isso, por esse motivo, nós devemos investir na oração. Antes de tudo. Versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Aonde? No trabalho, no supermercado, no quarto, no banheiro, não tem problema, orem em todo lugar. Levantando mãos santas. Deus, ele não quer mãos contaminadas. Fez algo com suas mãos no celular, qualquer outra coisa que não agradou a Deus, não levanta suas mãos. Mas se você tiver mãos santas, levanta-as. Levantando mãos santas. E alguns vão dizer que isso aqui é apenas para os homens, porque o versículo 9 diz que do mesmo modo as mulheres. E eu penso assim também, que isso aí está falando especificamente para os homens levantar as mãos santas. Mas você não vai cair no inferno se você levantar a mão na oração. Eu acho, pelo menos que eu entendo. Levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Você sabe que podemos orar com raiva, ira no coração? Não sabia, não? Vê um exemplo no livro de Jonas. O último capítulo, quando ele vai conversar com Deus, ele pregou, o povo se converteu, mas ele está irado. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor. Olha só, na sua ira, ele vai a Deus em oração e disse: Senhor, ainda vai chamar Deus de Senhor, na sua ira. Não foi esta minha palavra, não fui eu que disse que seria assim, estando ainda na minha terra. Eu passei pelo mar, fui engolido por uma baleia, passei por tudo isso, eu não tinha falado, Senhor, que seria assim. Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo. Aí ele vai continuar orando. Mas veja que Jonas, ele orou na sua ira. É por isso que não devemos orar com ira ou contenda no seu coração. Jesus disse, se você chegar para o altar e lembra que o teu irmão tem algo contra ti, volte para o seu irmão. Na hora, não vai no altar, não faça o sacrifício. Vai para o seu irmão, resolve a questão com ele lá e depois você volta. Você acerta,
Você dá ações de graça, você faz sua oração. Meus amados, a oração é antes de tudo? A oração é a primeira? A oração é a sua prioridade? Será que nós temos dada a importância à oração? Está aqui uma admoestação. Ele diz, admoesto-te, pois. Está aqui um clamor, um pedido, um rogo. Ora, antes de tudo. É para nós chacoalhar, abrir a nossa alma e nós orar mais pelos ímpios. Porque é o que ele diz aqui. Orando por todos os homens. Por quê? Porque Deus quer salvá-los. Deus quer tirá-los do pecado. Deus quer agir no meio deles. Então vamos orar. Oh Deus, bendito Deus, faça no nosso meio o que ninguém consegue fazer. Age, Senhor, nos nossos corações. Eu não sou capaz, minha língua é pobre, Senhor. Nós não somos capazes. Nós simplesmente clamamos a Ti, oramos a Ti, pedimos a Ti, ó Deus, Tua misericórdia e Tua graça e a Tua ajuda, Pai. Primeiro, Senhor, nos perdoe quando deixamos outras coisas, outras prioridades, a tomar essa prioridade da oração. Ó Senhor, nos perdoe, por favor, Pai. Renova em nós um espírito de oração. Renova em nós um coração novo. Renova em nós uma paixão, um fervor de ver o que você investiu na salvação do homem. E muitas vezes nós estamos nem aí, queremos dizer que somos os teus filhos, mas não nos importamos com a salvação que recebemos. Ó Deus, tenha misericórdia. Clamamos a Ti, oramos a Ti, pedimos a Tua ajuda, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém.